Não. Houve uma inconformidade que fez um gigante adormecido acordar e as pessoas foram aos milhões às ruas. Mas o mundo político deu volta nas pessoas, lançou a ideia do impeachment e com isso resolveu tudo. E as pessoas foram enganadas, foram para as suas casas e o problema, houve mais um engano. Eu já tive a oportunidade de citar uma vez o Bruno Garchagen numa palestra que eu fiz sobre a monarquia, dizendo que ele no livro dele diz o impeachment, ele disse isso antes do impeachment acontecer, o impeachment não vai resolver a crise brasileira. Mas, além do mais, essa visão também é falseada, porque se as pessoas acham que as pessoas saíram à rua apenas para pedir o impeachment, não foi. E se acham que as pessoas foram enroladas pelo mundo político, também não é verdade. Não confundam a quietude ou o silêncio de uma pessoa com a inatividade de uma pessoa. Os vulcões, antes de explodir, também parece que estão parados. E só os especialistas sabem que aquele vulcão a qualquer hora pode explodir. Então, eu vou pegar aqui uma pessoa insuspeita para dar uma interpretação da atual crise, que é um dos grandes mentores de toda essa agenda multicultural no Brasil. Chama-se Fernando Henrique Cardoso. Insuspeito, totalmente insuspeito. Ele escreveu um artigo e deu 2 longas entrevistas. Escreveu um artigo no Estado de São Paulo e deu 2 longas entrevistas, uma na revista Isto É, outra para o Josias de Souza no blog pessoal dele, na UOL. O artigo chama-se Triste Fim, em que ele chora o fim do PT. E vale a pena ler com cuidado essas tantas entrevistas como os artigos, porque eles são muito ricos para nós podermos interpretar o que está acontecendo. Ele diz o seguinte, prestem bem atenção, o fim do projeto político do PT não foi do PT, foi de todo o sistema político brasileiro. Todo o sistema político brasileiro ruiu. O que mostra que o sistema político brasileiro era um entrelaçado que tinha como cúpula o PT e, portanto, oposições, etc., eram praticamente fictícias. Isso é o que ele diz. Então, o que ruiu foi todo o sistema político. Segundo, as ideias progressistas não emplacam no Brasil, diz Fernando Henrique Cardoso. Ele diz o seguinte, nós teríamos uma alternativa muito boa ao PT, que era a Marina Silva e a Rede. Por quê? Mas é interessante o que é que ele diz, porque é uma de esquerda de futuro, ecológica, etc. Não emplacou. Então, vejam isso não tem nada a ver com as manifestações estarem na rua ou não estarem na rua, tem a ver com as mentalidades das pessoas. Terceiro, o que é que o Fernando Henrique diz? A grande dificuldade no Brasil é pôr um político a falar da agenda multicultural, porque as pessoas não aceitam. Quarto, ouçam bem, o grande problema do Brasil são as forças da tradição e do atraso. As forças da tradição e do atraso. Conhece algum partido político que é a força da tradição e do atraso? Não tem, né? Portanto, essas forças estão onde? Estão na sociedade. O que eles chamam as forças da tradição e do atraso são as forças que impedem exatamente que o Brasil vá para onde eles querem, para essa agenda multicultural. E, evidentemente, uma das expressões é o renascimento dos ideais monárquicos. Querem ver uma coisa? Não sei se todos acompanharam isso. A Marta Suplicy era candidata à Prefeitura de São Paulo. Ela deu uma entrevista de página inteira na Folha de São Paulo. Sabe qual foi a ideia principal que ela disse? Eu nunca fui de esquerda. Agora, quando uma pessoa quer se eleger, se apresenta às eleições e o grande cartaz dela é dizer que nunca foi de esquerda, isso quer dizer o quê? Que as ideias de esquerda, então, não são tão prestigiosas. Óbvio. E, portanto, todo mundo sabe que a Marta Suplicy é uma espécie de bandeira viva do multiculturalismo. Todo mundo sabe disso.
Agora, ela tem necessidade de dizer que não, que ela nunca foi isso. Bom, é um pouco ridículo, mas foi o que ela fez. Bom, este fenómeno, digamos assim, para mim, eu já falei disso outras vezes, até dei uma palestra aqui no Fórum de São Tomás Moro sobre isso, se exprime para mim numa frase que foi dita nas ruas: eu quero o meu país de volta. Eu quero o meu Brasil de volta. E esse fenómeno é um fenómeno apenas brasileiro ou é um fenómeno internacional? Eu dou aqui um exemplo, não vou discutir o assunto que está em causa, que é a questão do Brexit. Não vou agora, seria uma análise infinda, se foi bom, se não foi bom, não é isso que eu vou fazer. Eu só vou dizer em concreto o seguinte: muitos analistas políticos que eu li, seja da Inglaterra, seja da Espanha, seja de outros países da Europa, disseram o seguinte: o que estava em causa no Brexit não era a questão econômica, era eu quero o meu país de volta. Eu não quero a minha Inglaterra, eu não quero o meu país comandado por fora e à mercê de outros. Então, o seguinte, é um fenômeno que, assim como o multiculturalismo é um fenômeno mundial, universal, esse resgate também é um fenômeno assim. Há um diretor de jornal em Portugal, que era diretor de um grande jornal, que depois acabou por perseguições políticas. O jornal não acabou, mas ele foi afastado, e que hoje tem um grande meio de comunicação na internet, que é o José Manuel Fernandes, cujas análises eu gosto bastante. E ele escreveu recentemente um artigo que diz o seguinte: este mundo não é nada como nós tínhamos imaginado. Nós tínhamos imaginado um mundo sem fronteiras, nós tínhamos imaginado um mundo próspero, nós tínhamos imaginado um mundo multicultural, nós tínhamos imaginado um mundo de penetração de culturas diversas, etc. E ao fim desse tempo todo, nós vemos que esse mundo não é nada do que nós tínhamos imaginado. Ele diz o seguinte: é fora de dúvida que nós estamos numa época histórica de grande prosperidade, talvez a época histórica de maior prosperidade individual, talvez seja a nossa. Portanto, o discurso de que era a prosperidade que ia resolver os problemas do mundo não encaixa. Ele disse também o seguinte: nós estamos verificando que é muito perigoso forçar as pessoas a aceitar as ideias do progresso. Do progresso aqui é na ideia progressista. Ou seja, essa agenda toda que se tentou impor aos povos foi perigoso. Por quê? Diz ele, nós estamos assistindo ao refluxo da maré. Há um grande refluxo da maré no mundo inteiro. Ele até diz o seguinte: o multiculturalismo falhou, o laicismo falhou. Por quê? Porque eles não quiseram reconhecer o óbvio. As nossas sociedades têm valores, nossa sociedade ocidental tem valores que afundaram, entre os quais valores está o cristianismo. E, portanto, querer eliminar o cristianismo das sociedades ocidentais deu esse refluxo da maré que nós estamos assistindo. Bom. Então, eu agora passo à parte final da minha exposição. É o seguinte: o que é que isso tem a ver com a monarquia? Este mal-estar difuso das sociedades, que eu acho que é esse mal-estar também que houve nas manifestações do Brasil, ou seja, não era só pela questão do impeachment, não era só pela questão econômica, não era só por isso, era um mal-estar de fundo. Esse mal-estar tem... Por que é que as pessoas se voltam para a monarquia? Nós, todos, temos o dom de Deus de poder usar a palavra. E a palavra é o meio de o homem se comunicar, basicamente se comunicar. Mas, entretanto, o homem tem outros dons para se comunicar. As artes já não são a palavra, muitas vezes. É uma pintura, é uma música. São símbolos que ele cria para tocar nas mentalidades dos outros. E Deus nos deu essa possibilidade de, por gestos, por ritos,
por formas protocolares, nós exprimirmos muitas coisas, entre as quais a sublimidade das funções, por exemplo, do poder, a sublimidade das relações humanas, da hierarquia entre as pessoas, etc. Mais do que isso, a providência colocou na natureza bens preciosos que nos permitem criar tecidos, joias e outras coisas esplendorosas para adornar o próprio homem. Bom, e nós vemos que tudo isso foi aproveitado pelos povos, não só nas classes mais altas, mas em todos os níveis, em todas as classes sociais. Mas as monarquias se revestiam desse esplendor como expressão de uma série de valores morais que elas representavam. Então, por exemplo, quando nós vemos a família real inglesa assomar ao balcão com trajes de gala numa cerimônia, aquilo é só uma exibição ou aquilo é uma espécie de uma encarnação de uma doutrina? É uma encarnação viva da representatividade de um povo. E por que é que aquelas pessoas estão ali embaixo aclamando aquilo? Porque elas se sentem interpretadas naquela situação. Elas veem naquele esplendor, veem naquele simbolismo, algo que está dentro deles e que é a expressão mais alta deles. Não sei se todos assistiram a esse detalhe, mas numa das últimas saídas assim, o príncipe William se ajoelha para ficar conversando com o filho dele e a rainha o toca para ele se levantar. Por quê? Porque ele é um príncipe e ele está ali como símbolo daquela nação. Então ele não se podia permitir um ato que é permitido a qualquer homem comum, se ajoelhar para falar com o seu filho. Por quê? Porque ele estava num momento de cerimônia. Então ele está fazendo isso apenas por ele? Não. Ele está fazendo isso porque ele representa para aquele povo algo de sublime e de ideal. Agora, se nós temos pessoas que tomam remédios por diversas razões, estão doentes e tal. Ontem eu estava conversando com o Rodrigo no jantar, e ele que está encaminhado assim para estudar a questão da psiquiatria, ele estava dizendo o seguinte, uma coisa que eu acho muito interessante, que há muitas ideias políticas que geram desequilíbrios psicológicos. E eu concordo inteiramente. Se você propõe uma ideia, que é o igualitarismo total na sociedade, isso tem que dar um problema psicológico. Ora, contrário senso, eu acho que exatamente a monarquia, com todos os corolários que ela traz, de requinte, de elites, de excelência, etc., o que é que ela traz? Ela traz uma espécie de estabilidade psicológica para os povos. Ela traz uma espécie de normalidade psicológica para as pessoas. Eu chamo a atenção de uma coisa. Nós tivemos manifestações políticas no Brasil. Por que é que os jovens que saíram às ruas defendendo a monarquia não levaram um cartaz dizendo assim, quero a monarquia de volta? Se era a expressão da ideia deles, era mais lógico que levasse um cartaz dizendo isso. Não, eles se revestiram de um símbolo. Eles foram com uma bandeira do império. Ou seja, eles acharam que mais do que uma reivindicação apenas política, era todo um mundo simbólico que precisava voltar. Por quê? Porque isso é ordenativo da própria nação e da mentalidade da pessoa. Quando a pessoa considera a monarquia como futuro, ela não vê a sua história como uma espécie de sucessão de crimes e maldades e uma sociedade vítima de preconceitos. Pelo contrário, ela considera uma certa harmonia dentro das dificuldades do dia a dia, etc., mas ela considera uma certa harmonia que havia entre a política, entre a economia. O próprio Diogo aqui falou das instituições, essa harmonia nas instituições. Bom, alguém pode me objetar o seguinte, mas isso tudo aí não é um pouquinho conto de fadas?
Traz a monarquia, tem os príncipes, tem essas coisas todas, as joias, tem o esplendor. Só um parênteses. Comparem só uma sessão do parlamento inglês com uma sessão do nosso parlamento para ver o que é que uma monarquia pode trazer de influência ou não. Mas eu pergunto o seguinte, vou responder essa objeção. Mas isso não é um pouco conto de fadas, sonhos? Eu respondo da seguinte maneira: por que é que há tantos adultos que gostam de ver contos de fadas e filmes de contos de fadas? Por exemplo, a última produção da Disney, da Cinderela, que era feito na história mais tradicional possível. Por que é que essas salas de cinema estavam repletas de adultos para ver isso? Não é que todos tivessem crianças, não. Eles estavam lá mesmo para ver. Por quê? Se um adulto sabe que aquilo não é verdade, sabe que aquilo é uma fantasia, mas é que aquela fantasia traz algo de realidade e traz algo que é ordenativo, traz algo de um mundo de perfeição que todo homem deve desejar. Ora, nós estamos numa sociedade que deseja o vulgar, que deseja o aberrante, que deseja o distorcido, e isso agride as pessoas. Então a pessoa se refugia numa coisa assim. Eu conto um fato que eu li num livro de memórias do mordomo da princesa Diana, Paul Burrell. Ele foi também mordomo da rainha e depois foi ser mordomo da princesa Diana. E ele conta um fato que a mim me tocou quando eu li. A princesa estava em Angola e todos sabem que Angola foi vítima de uma guerra civil brutal por causa da questão de um processo de descolonização comandado pela esquerda que deu naquele desastre total. E Angola ficou cheia de minas e muitas crianças eram vítimas das minas. Então ele conta que a princesa estava e entra num hospital. Ele diz que o hospital era só o nome, porque era um barracão com algumas camas, e atrás dela entra uma enxurrada de jornalistas, de cinegrafistas, etc. E ela aponta para uma cama onde estava uma menina que ele descreve como